Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Amém? Tive a impressão que estava, desde que eu estava ali no louvor, parece que esse microfone está um pouco estridente, reverberando. Mas se os irmãos estão me ouvindo bem, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Na paráfrase, não é nem tradução, a mensagem, eu quero ler com você esse mesmo texto. Diz assim: mas a mim foi concedida a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo que sou. Não posso permitir que sua graça seja desperdiçada. Não trabalhei mais do que qualquer um dos outros, embora os resultados não tenham dependido de mim, mas sim de Deus que me deu a sua graça. Aleluia. Hoje eu quero falar com você sobre sinais de quem viu a graça. E em outra ocasião, em outro tempo, eu já falei a respeito de sinais de quem viu a graça, mas hoje eu quero explorar um pouco mais e quero trazer alguns outros sinais. E te mostrar que quando nós realmente tivemos revelação da graça de Deus, a nossa vida ela é transformada e é visto sinais claros em nós. É muito comum as pessoas que não conhecem a graça, que não tiveram revelação da graça, e acredite em mim, irmãos, é uma quantidade enorme, gigantesca de cristãos. Se eu te falar que a maioria dos cristãos não tem revelação da graça, você vai achar até que é arrogância da minha parte, mas acredite, não é. Por quê? Porque a maioria dos cristãos, eles foram ensinados na lei, eles foram educados segundo a lei. Não foram educados segundo a graça de Deus. E isso é desde sempre. Não vou dizer desde sempre, está equivocado, porque desde sempre o Senhor Jesus trouxe a graça. Os discípulos pregaram a graça. Mas o tempo passou e o homem mudou o evangelho da graça. Mudou aquilo que o Senhor havia estabelecido. E começou a pregar a lei. E começou a ensinar que o homem, ele é abençoado pelo que ele faz para Deus, não o que Deus fez para ele e por ele. Então o homem cresceu, entendendo, ouvindo e entendendo que para ser abençoado, ele precisa ser fiel a Deus. Para ser abençoado, ele precisa se comportar bem. Você vai dizer: pastor, mas não tem que ser fiel a Deus? Eu quero te dizer, querido, você precisa ser fiel a Deus, mas você não pode ser fiel a Deus por si só. Você não consegue ser fiel a Deus. Você não pode e não consegue cumprir os mandamentos. Deixa eu te dizer, você não consegue ser fiel nem mesmo a você. Você imagina a Deus que o parâmetro de fidelidade a Deus é muito maior do que o parâmetro de fidelidade a você mesmo. Você quer que eu te dou um exemplo, como você não é fiel nem a você? Você está um pouquinho mais gordinho. Aí você vê que você está acima do peso, o médico fala: você precisa emagrecer. Seu coração, isso e aquilo outro, você precisa cuidar. E aí, fala: agora você precisa perder peso e você precisa agora fazer academia para perder peso. Ou você vai precisar fazer caminhada todos os dias. E aí o que acontece? Você fala para o médico: tudo certo, doutor. Vamos lá, pau na máquina. Aí chega segunda-feira, você não vai para a academia. Você não faz a caminhada. Passa a semana, na outra segunda. E aí você vai só postergando. Só postergando. Nós somos, assim, por natureza, procrastinadores. E aí vai passando, e você, veja, você não é fiel nem a você. Aí o médico fala: você vai morrer se você não cuidar do seu coração. Você morre, se depender da sua fidelidade.
Ah, você tem que comer melhor, você tem que abandonar. Aí você vê aquele franguinho com aquele corinho dele, fritinho, e aquilo lá é um veneno, você não pode. O médico fala, você não pode comer corinho de frango frito. Você tem que se abster de gordura, de coisas gorduras. Aí você vai lá, churrascão com os irmãos, você vai aonde? Você vê aquela carne magrinha, não, desce esse bitelão aí com essa gordurona. É essa aí que eu quero, aquele costelão gorduroso. Você fala, é esse que eu quero. Mas o médico não falou que você vai morrer? Não, mas não mata assim tão rápido. Você não é fiel nem a você. Quem dirá a Deus que o padrão é altíssimo? Então há crentes que pensam assim, eu sou fiel a Deus. Você é fiel a Deus nada, querido. Você não é fiel a Deus nada. Como eu disse, talvez muitos irmãos, se o culto fosse à noite, não viria hoje por causa do jogo. E aí você fala, está vendo? Até um jogo de futebol tira os irmãos. Quantas vezes no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai jogar, tem irmão que é corintiano, não vem, e se vem, fica assistindo aqui no celular o jogo. Você já viu alguns irmãos assistindo o jogo aqui? Só em outros prédios aqui não existe, né? Só na videira, nas outras videiras aqui não. Então veja, percebe como o homem, se não for a graça de Deus, não tem salvação para ele? Você precisa entender, não é a opinião do pastor João, não é a opinião minha. Nenhum homem pode ser salvo, senão pela graça, mediante a fé. Você e eu só somos salvos e só podemos ser abençoados por causa da graça. Veja, o primeiro mandamento que o Senhor nos dá, você não pode cumprir, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Alguém que consegue amar a Deus sobre todas. Às vezes você fala, e o legalista, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu te dizer, você não consegue amar a Deus. Você não tem capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. Você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. E Ele colocou o amor dEle no seu coração, e por isso você pode amá-lo. Mas acredite, você não ama a Deus mais que qualquer coisa por si só. É só por meio do Espírito, é só pela graça que você pode amar a Deus e colocá-lo sobre todas as coisas. Isso é só pelo Espírito, é só pela graça de Deus. Você e eu não conseguimos, e tantos outros, são inúmeros os mandamentos, você sabe disso. 613 mandamentos para serem cumpridos, nenhum homem consegue cumprir, nenhum homem conseguiu, nem mesmo Moisés, por meio de quem veio a lei, cumpriu todos os mandamentos. Os 10, irmão, nos 10, no decálogo, que é o resumo dos 613, você não consegue, você tropeça. Você imagina nos 613. Por que, pastor, que você está falando isso? Você está falando só, aí está baixando minha bola. Mas é mesmo para a sua bola baixar. Deixa de Cristo. É dele. Porque a sua e a minha não tem condições. Nós não podemos ser recomendados a Deus pelo que nós fazemos. É só pela graça. Então eu estou pintando assim a cores fortes para você entender. Não adianta você ficar condenando irmão A, irmão B, achando que você é melhor. Acredite, você também vai errar, você erra, você é falho. Você precisa da graça de Deus tanto quanto esse irmão. Quando eu entendo a graça, eu já deixo de ser essa pessoa que fica apontando o dedo na cara dos outros, que erram e falham. Por quê? Porque nós somos sujeitos da mesma forma ao erro. É só a graça de Deus que nos mantém de pé. É só a graça de Deus que nos leva a viver uma vida santa, reta diante do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Então preste atenção. Quando nós temos de fato revelação, luz da graça de Deus, veja, você nunca mais é o mesmo. Você não é mais a mesma pessoa, porque houve revelação, houve luz. Agora você vai andar alinhado com o propósito, você vai andar alinhado com a vontade de Deus, e isso não tem a ver com você. É o Senhor te capacitando, é a graça. Como você acabou de ler comigo aqui, o apóstolo Paulo dizendo, não eu, mas a graça de Deus fez ele fazer mais que os outros, andar alinhado, foi a graça de Deus com ele. Ele sozinho não pôde fazer nada daquilo. Ele não pôde cumprir o propósito de Deus, senão pela graça. Tudo que ele fez, ele deixa claro, foi pela graça de Deus. Pela graça de Deus eu fiz mais que os outros, trabalhei mais que os outros. E qual foi o trabalho do apóstolo Paulo? Pregou o evangelho, plantou igrejas, discipulou,
sabe, foi instrumento para curar enfermos, para expulsar demônio. Foi usado por Deus. Como ele fez isso? Pela graça. Não nele mesmo, não foi pela habilidade dele, não foi por aquilo que ele sabia, por aquilo que ele conhecia. Quantos estão entendendo? Diga amém. O apóstolo Paulo disse: pela graça de Deus, sou o que sou. Nenhum momento ele está dizendo, pela minha força, pela minha história, pelo meu currículo. E olha que o currículo do apóstolo Paulo era invejável. Sim ou não? O camarada estudou aos pés de Gamaliel. O camarada era erudito, sábio, um conhecedor da Torá, do Velho Testamento. Ele não era fariseu. Paulo era fariseu de fariseu. Você consegue entender? Ele era o mestre, ele era o cara. Pela graça de Deus, você vê, a graça de Deus foi tão grande sobre ele, não tem nada a ver com o currículo. Ele escreveu quantos livros do Novo Testamento? Foi usado por Deus para escrever quantos livros? Dos 27? 13. Imagina. E ele todo o tempo, ele atribui isso à graça de Deus. Nenhum momento você vê Paulo dizendo que ele é maravilhoso, porque ele estudou muito. Aí, alguns podem pensar, está vendo, pastor? Deus usou Paulo porque ele era muito estudado. Claro que não, porque o tempo inteiro Paulo reconhecia que não tinha nada a ver com ele. Ele reconhecia que era pelo poder do Espírito, e Deus pode usar apenas pessoas que reconhecem que é só pelo Espírito, que neles não habita bem algum. Paulo falava isso: em mim não habita bem algum. Nessa carne não há nada de bom. É só pelo Senhor. Eu quero ser fiel, eu quero fazer a vontade de Deus, mas essa carne aqui atrapalha. Se não for pelo Senhor, não tem jeito, eu não consigo. Por que ele teve êxito? Porque ele estava apoiado em Cristo, na graça. Ele não estava apoiado nele, no quanto ele sabia. Amém, irmãos? Por isso a graça não foi vã na vida do apóstolo Paulo. Produziu marcas, produziu sinais, produziu frutos. Sabe, não adianta eu falar para você aqui, irmão, seja grato a Deus como o leproso que foi purificado foi grato. Pare de reclamar, não adianta. Não adianta eu dizer para você, irmão, seja generoso como Zaqueu foi, quando Jesus foi na casa dele. Sem Jesus pedir nada, ele foi lá e ofertou, ele abençoou, ele restituiu quem ele defraudou. E Jesus não falou nada disso para ele. Seja generoso como ele. Ou ainda, seja perdoador e cheio de amor, como aquela pecadora que foi perdoada. Veja, não adianta eu falar isso para você, porque seria só mais um conjunto de leis. Seria mais ordenanças que eu estaria dando para você. E você não pode cumprir por si só. Tudo isso só acontece quando eu e você temos revelação da graça, quando nós vimos a graça, quando nós experimentamos a graça. Os irmãos estão me acompanhando? Você pode dizer amém? Acredite em mim, não é o mandamento que produz essas virtudes em nós, mas é o desfrute da graça, é a revelação do favor imerecido. Zaqueu viu a graça, e o resultado foi generosidade. A mulher pecadora viu a graça, por isso ela amou muito o Senhor. O leproso viu a graça, e o resultado foi gratidão. Acredite, tudo o que precisamos é conhecer a graça, é nos alimentar diariamente desse amor. É a graça do Senhor que nos transforma. Não há outra forma para sermos transformados. A maneira que o Senhor quer que verdadeiramente sejamos transformados é só pela graça do Senhor. Você pode dizer amém? Então, quando eu digo que sinais são visíveis na nossa vida, quando experimentamos a graça, quando vimos a graça, o primeiro sinal que eu quero mencionar hoje é a libertação do pecado. Quando você tem revelação da graça, você é livre do pecado. Sabe o que é comum ouvir as pessoas que não conhecem a graça, melhor dizendo, os legalistas? É comum ouvir deles assim, ó, esse negócio de graça aí, rapaz, é porta larga. Gente que quer viver a vida do jeito dela, no pecado, de qualquer maneira.
Veja, mas é o contrário. Quanto mais graça eu recebo, quanto mais revelação da graça eu tenho, mais longe do pecado eu quero ficar, Igor. Por quê? Porque essa graça me atrai. Essa graça faz com que eu veja a bondade de Deus, de fato como ela é, que eu quero sempre agradá-lo. Eu não quero pecar, eu quero distância do pecado. Por isso, aqueles que têm revelação da graça não são dominados pelo pecado. E acredite, não sou eu quem estou dizendo, não é uma opinião do pastor João, não é uma coisa da igreja videira, como eu ouço às vezes pessoas dizendo, mas lá na videira, lá eles têm uma mensagem, a mensagem deles, lá é a mensagem da graça. Não é nossa essa mensagem é de Cristo. Não sou eu quem ensina é Jesus, é a palavra. O que está faltando é eles lerem Bíblia e terem revelação da palavra de Deus, e serem sinceros com a palavra de Deus. Mas por que é mais fácil pregar a lei? Por que é mais fácil condenar as pessoas pelos seus erros? Porque assim eu consigo controlar, assim eu consigo manipular, assim eu consigo ter um controle do rebanho. Aí os irmãos vão ficar fazendo tudo certinho, porque eles vão ter medo. Se errar, vai ter problema para o lado deles. Vão ser disciplinados, vão ser punidos por Deus. Então assim eles vão andar no pianinho, certinho, alinhado, porque senão Deus pega eles. Veja, não é esse o evangelho que Jesus ensinou. Nenhum momento o Senhor libertou por meio de coação. Nenhum momento aqueles que serviam a Deus eram ali fiéis por coação, porque tinham que ali se esforçar. Todos foram por causa da graça. A graça é que fez isso. Nenhum tinha capacidade. Sabe, querido, Romanos, capítulo 6, verso 14, deixa claro que você e eu vencemos o pecado quando nós temos revelação da graça. Olha lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Por que o pecado não tem domínio sobre você e eu? Porque nós não estamos debaixo do quê? E sim da... A lei, acredite, faz com que o pecado ganhe mais força na minha e na sua vida. Quanto mais eu ando na lei, mais consciente do pecado. Quanto mais consciente do pecado, menos força eu tenho para vencê-lo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O pecado não tem domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Mas o contrário é verdadeiro. O pecado tem domínio sobre aquele que está debaixo da lei. Porque o pecado, ele vai ser fortalecido. Porque quanto mais você ouve, não posso, não posso, não posso, não pode isso, não pode aquilo, mais tentado você fica a fazer isso. Você está muito consciente daquilo, e aquilo te atrai. Mas quando você é livre em Cristo, pela graça, o Senhor diz, foi para a liberdade que eu vos libertei. O que é ser livre de verdade? É conseguir, pela graça, dizer não ao pecado. O pecado vem, a tentação vem, mas você é fortalecido pela graça. E isso é liberdade, e eu posso dizer não ao pecado. Agora, aquele que é escravo do pecado, por que ele é escravo do pecado? Porque ele não consegue dizer não. Porque todos sabem, o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Isso não mudou. Todos sabem que o pecado vai resultar em morte. Morte espiritual e até mesmo morte física. Todos sabem que o pecado não é bom. Ele pode gerar um prazer momentâneo, um prazer na carne, mas ele vai acabar com você. Ele vai destruir a sua vida, ele vai destruir a sua família. Veja, mas as pessoas não conseguem vencer. Por quê? Porque elas estão lutando na força delas. Elas estão o tempo inteiro ali tentando, eu preciso parar com isso, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de trair a minha esposa, eu preciso parar de mentir, eu preciso parar de enganar as pessoas. E ela se esforça, e quanto mais ela se esforça, parece que aquilo mais difícil fica de ser vencido. Porque o homem não consegue. Não consegue. Ele pode dar uma melhorada por um período, mas daqui a pouquinho
ele recai de novo. Aquele que Jesus liberta verdadeiramente é livre. Quantas pessoas você conhece que já fizeram tratamentos naturais para serem livres de alguma coisa? Pessoas que fizeram tratamento para ser livre do tabagismo. Aí ficou um tempo lá, sem fumar. Daqui a pouquinho passa o tempo, ela recai. Ué, mas você não foi livre? Não, ela não foi livre. Ela só fez um tratamento. Ela achou que ela foi, mas tudo aquilo que o homem faz não dura para sempre. Mas se o Senhor te libertou, verdadeiramente você é livre. Isso é o poder de Deus. Quando Deus liberta, você é liberto de verdade. Quando Deus cura, Ele cura. Você está curado. Não tem esse negócio, Deus me curou, mas voltou a doença. Pera lá, se Deus curou, não voltou. Não volta. Porque quando Deus faz, o que Deus faz é perfeito. Se Deus te cura, é definitivo. Você está entendendo? Isso é resultado da graça. Isso é o poder de Deus. Não é a ação do homem, não é o esforço do homem. Então, querido, quando você ouvir, você vai ouvir legalistas dizendo que a graça vai te levar a viver errado, no pecado, vai levar você a fazer o que você bem entende. Quero te dizer, explica, fala para ele, não, a graça não me leva a pecar, a graça é provisão para eu vencer o pecado. É isso que a palavra de Deus diz. Quanto mais graça, mais força eu tenho contra o pecado, menos influência o pecado tem sobre a minha vida. Você entende isso? Você pode dizer amém? Imagina um escravo que nasceu dentro de uma fazenda. Ele acordava, trabalhava, apanhava para continuar trabalhando, e ele obedecia. Aí passava o dia a dormir, sempre com medo, sempre assustado. Mas um dia, alguém chega até esse escravo e entrega a ele uma carta de alforria. E diz, você agora está livre. Só que no primeiro dia de liberdade, o antigo senhor dele grita, volte para o trabalho. E ele, por costume, ele quase volta, ou até mesmo volta. Por quê? Sabe, querido? A corrente saiu dos pés, mas ainda não saiu da mente. Ainda está ali. É mais ou menos aquele ditado que eu costumo dizer: você saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. Aquilo ainda está lá. Lembra? Os israelitas foram tirados do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Lembra eles reclamando no deserto? Era melhor estar lá porque lá tinha melão, tinha alho, cebola. E Deus mandava carne do céu, pão do céu, maná. O Senhor tirava a água da rocha, mas eles estavam com saudade do quê? Do Egito. Foram tirados do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. É isso que tem acontecido com muitos crentes. Jesus já quebrou o domínio do pecado, mas o pecado ainda grita como se ele fosse dono dessas pessoas. A graça, meu irmão, é Deus mostrando a carta de alforria e dizendo, você não pertence mais a esse Senhor, você agora é meu filho. A lei vai continuar gritando, pare de pecar, para ser livre, é a lei. Acredite, o diabo vai usar da lei, parece certinho, parece bonito, pare de pecar, pare de pecar, e aí você será livre. Não, querido, você não é livre porque parou de pecar, você é livre porque Jesus morreu na cruz, e te lavou, e te remiu com o sangue dele, te perdoou de todo pecado. É por isso que você é livre. A graça sempre vai declarar, você já foi feito livre em Cristo, agora viva como alguém livre. O pecado está à porta, e ele me assedia, ele me tenta. O que eu digo? Não, pecado, não, porque agora eu estou em Cristo. Veja, eu preciso me esforçar? Nenhum esforço. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu não quero as coisas mais desse mundo pecaminosas. Eu quero viver na presença do meu Deus em santidade, mas eu não estou me esforçando para isso. Eu sempre costumo dizer, as pessoas descrentes
elas pensam que nós crentes ficamos assim, olha, sabe, se segurando para não pecar, se segurando para não ver coisas erradas, para não fazer coisas erradas. Deixa eu te falar, se você fica se segurando hoje, se você tem que se esforçar muito para não pecar, eu quero te dizer, talvez você ainda não nasceu de novo. Talvez. Ou você ainda não viu a graça. Você está lutando na força do seu braço. Você é alguém que nasceu de novo, mas legalista ainda. Debaixo da lei. Você não está conseguindo ter forças para vencer o pecado. Acredite, eu não fico lutando comigo mesmo para não fazer coisas erradas. Mas eu olho para coisas erradas, sabe qual que é o sentimento que eu tenho? De nojo, de aversão. Se eu vejo alguém roubando, aquilo me incomoda. Aquilo me deixa indignado. Se eu olho uma matéria, camarada que estuprou, aquilo me dá uma revolta. Se eu olho ali uma situação, e isso aí você não vê muito na TV, mas às vezes eu vejo no meio do povo de Deus, no nosso meio, crentes, casais, onde um traiu o outro, aquilo me deixa muito chateado. Mas eu não condeno aquele casal. Eu vou ministrar o amor de Deus e a graça de Deus ao coração daqueles que estão vivendo essa situação tão terrível, impulsionada pelo diabo, pela carne. Quantos estão conseguindo me acompanhar? Diga amém. Quando nós vemos o pecado, aquilo nos incomoda. Se você nasceu de novo, você quer distância do pecado, você quer distância da confusão. Eu sempre digo, você é ovelha. Se você nasceu de novo, você agora é ovelha. Você não é mais porco. Porco gosta da lama, porco gosta da sujeira, porco gosta de lavagem. Mas ovelha não come lavagem. Ovelha não gosta de lama. Ovelha não gosta de ambiente bagunçado, hostil. Você sabia que ovelhas só procriam se elas estiverem num ambiente harmonioso? Se uma ovelha perceber qualquer coisa que gera agitação, elas não procriam. Se ela souber, tem um lobo, está ali fora o lobo, não está aqui dentro, mas está ali rodeando, acabou. Se todo dia tiver um lobo ali, aquelas ovelhas nunca procriarão, porque tem algo tirando a paz delas. Preste atenção, não sei se você entende, não é por acaso que a Bíblia nos chama de ovelhas, que nós somos comparados com ovelhas. Se você não viver em paz, você não consegue frutificar, você não consegue avançar, você não consegue crescer, prosperar em nenhuma área, porque você vive agitado, sempre tem alguma coisa tirando a sua paz. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos estar convictos de que o Senhor já nos libertou, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Pastor, mas nós ainda somos tentados. Somos, mas ser tentado não significa ser dominado. Você está entendendo? Você e eu seremos tentados até a volta de Jesus, mas nós não somos dominados pelo pecado. A tentação vem só para que você possa declarar a palavra, a verdade de Deus, assim como Jesus ali no deserto. Como Jesus venceu a tentação? Com a palavra. Está escrito. Está escrito. Ah, pastor, mas nós ainda tropeçamos. Tropeçamos, irmão, sim ou não? Sim, ainda tropeçamos, mas eu quero te dizer, isso não significa que nós voltamos a ser escravos. Erramos. Em algum momento da nossa caminhada nós erramos e vamos errar, mas isso não significa que nós somos escravos. Quando eu erro, o que eu faço? Eu me levanto em Cristo, reconheço o meu erro, me arrependo, ergo a minha cabeça e sigo em frente, sigo no propósito, sigo ali em direção ao alvo. Os irmãos estão entendendo? Veja, não sou escravo. Aquilo pode gerar em um momento tristeza, mas rapidamente eu me lembro, o Senhor me perdoou, o Senhor me lavou, o Senhor me chamou para viver em liberdade, livre.
O pecado não tem mais domínio contra a minha vida, sobre a minha vida. Então entenda, meu irmão, o pecado pode bater a sua porta, mas ele não é mais o dono da casa. A graça não apenas perdoa o pecador, ela quebra o contrato de escravidão com o pecado. Você está livre. Você pode dizer para o pecado: você não manda mais em mim. Você pode dizer amém? Pastor, como que a graça pode nos ajudar a vencer o pecado? Deixa eu te dizer, há muitas formas. Em primeiro lugar, porque quando você sabe que foi perdoado, você é conquistado pelo amor de Deus, e isso te afasta do pecado. Eu sei que eu fui perdoado de tantos erros, de tantas falhas, de tantos pecados. Veja, o Senhor me perdoou e me trouxe para perto dEle. Agora eu tenho comunhão com Ele. O fato de eu saber que eu fui perdoado de todos os meus pecados faz com que eu queira distância do pecado e queira estar mais na comunhão com Deus, na intimidade com Ele. Isso faz com que eu me sinta amado. E quanto mais eu me sinto amado, mais longe do pecado eu fico, mais eu quero agradar a Deus. Pode observar, se você é pai, você disciplina o seu filho, você chama a atenção dele, e ele reconhece, ele pede perdão, e você fala: está tudo certo, filho, está perdoado. Você pode ver que imediatamente ele te abraça, ele fica em paz com você, ele volta a fazer carinho em você, ele volta a brincar com você, simplesmente porque você o perdoou. A comunhão é restaurada. E sabe o que acontece? Esse filho não quer errar de novo. Ele não quer. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você e eu estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas acredite, se você nasceu de novo, você não quer pecar. Ninguém que nasceu de novo peca porque quer. Por mais que o pecado é deliberado, você peca consciente, mas você não queria. Não é algo que você deseja, não é o seu desejo, mas você foi tentado a tal ponto que você falou assim: não consegui vencer isso. Por quê? Porque você estava muito mais consciente daquilo, da tentação, do pecado, do problema, do que do Senhor, do que do amor dEle, do que do perdão dEle. E aí quando você está olhando para qualquer outra coisa que não seja o Senhor, você está distraído. É nessa hora que o diabo consegue algo contra você. Mas pode observar, todas as vezes que você erra, se você nasceu de novo, você não fica bem, você fica triste. Quem não nasceu de novo, peca, continua pecando, e para ele está tudo bem, está tudo certo. Mas para você que nasceu de novo, você não quer isso, você quer distância do pecado. Essa é a verdade, porque você é filho, você não quer entristecer o Pai, você quer caminhar na presença dEle, na comunhão com Ele, sem que nada atrapalhe. Amém, irmãos? Sabe, é um fato da vida, que filhos que se sentem amados, eles serão mais obedientes do que filhos que não se sentem amados. Sabe, eu vejo isso nos meus 2 filhos. O tratamento é igual, mas por alguma razão, eu percebo que o meu mais velho percebe que é mais amado do que o mais novo percebe. O mais velho, ele não tem dúvida do meu amor por ele, mas eu vejo que o meu mais novo, ele tem. E o tratamento é igual. Aliás, o meu mais velho caiu no laço muito mais que o meu mais novo. O meu mais velho, eu peguei ele de cinta, mas Jesus amado, aquele ali, que ele experimentou a cinta. Incrivelmente, ele não tem dúvida do amor meu e da mãe dele por ele. Por consequência, ele é mais agradecido. O outro
Não sei por que razão ele fica pensando que ele é cerceado, que ele é menos favorecido que o mais velho. Eu não sei o que faz ele pensar isso. Mas isso faz com que ele seja um pouquinho mais custoso. O mais velho que sabe que é amado, que tem convicção, pensa no menino obediente. Pensa no menino que fala tudo. Não mente para mim. Tudo ele faz. Se ele faz, ele fala, pai, fui eu. Já se arrepende, já pede desculpa. O mais novo, se deixar, leva para o túmulo com ele. 90 anos de idade, ele está lá, mas não conta que foi ele que quebrou o caneco. Que foi ele que derrubou o jarro. Ele não fala por nada. Ele tem dificuldade de reconhecer, até quando ele solta pum. E se falar que é ele zanga. Veja, 2 filhos, criados debaixo do mesmo teto, pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Amado igual, recebendo as mesmas coisas que o outro recebe, mas não tem convicção de que é amado. Duvida, eu percebo isso. E a atitude dele é completamente diferente. Os irmãos estão entendendo essa ilustração? Quando você sabe que é amado por Deus, você anda na verdade, você quer agradar o Pai. Meu mais velho quer me agradar o tempo inteiro. Falta ele sair atrás de mim assim, ó, carregando. Vai sentar, pai, para preparar a poltrona para eu sentar? Cuida de tudo. Chega a constranger, por quê? Porque ele sabe que é amado. Então, quando eu e você sabemos que somos amados por Deus, nós não vamos sair assim, fazendo um monte de coisa errada como as pessoas pensam. Esse negócio de graça, eu estou debaixo da graça, Deus me ama, vai fazer os irmãos sair. Não, Deus ama, mas Deus também, Ele é justiça. Quantas vezes nós escutamos isso? Deus é amor, mas Deus é justiça. Claro que Deus é justiça, querido. Só que a justiça foi feita onde? Na cruz. Deus não puniu o seu pecado fazendo justiça em você. Ele te deu um substituto, e esse substituto chama-se Jesus Cristo. Porque Ele te amou tanto que Ele matou o filho dele, o primogênito, para não matar você. Esse é o amor de Deus por você. Você consegue entender o quanto Deus te ama quando você vê o que Deus fez? Puxa vida, Deus matou o unigênito até então, para que depois ele se torne o primogênito de muitos outros que viriam. E olha que ele amava muito o filho. Porque por 2 vezes ele faz essa declaração: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E esse filho que ele tinha muito prazer, ele matou por você. Então veja, você precisa ter essa consciência. Todos os dias, eu sou amado, o Senhor me ama. E isso vai ser provisão para você vencer o pecado. O Senhor te deu essa provisão. Não é algo que você vai conquistar pelo seu esforço. Foi o Senhor que te deu. Meu irmão, se eu vencesse o pecado pela minha força, eu teria do que me gloriar diante de Deus. Mas se tudo é por meio dele, então a ele será dado toda a glória. E mais um motivo: se eu pudesse vencer o pecado na minha força, Jesus não precisaria vir e morrer na cruz. Jesus morreu na cruz, um dos maiores motivos foi para perdoar o meu e o seu pecado, para pagar a minha e a sua dívida, que foi contraída por ocasião dos nossos pecados, uma dívida impagável. Você jamais poderia pagar pelos seus pecados. Apenas o sangue de um inocente poderia e pode te lavar. E esse inocente é o Filho de Deus que foi morto na cruz. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Você não pode perder isso de vista. Amém? A tentação vem e vai, mas fique em paz.
apoiado no amor de Deus, você vai vencer cada uma delas. O pecado jaz à porta, mas você não vai ceder a ele, porque em Cristo você é livre para dizer não para o pecado. A graça é a provisão suficiente para que você diga não para o pecado. Confie, querido, e descanse. Confie e descanse no amor de Deus, porque viver debaixo de condenação e culpa não livra ninguém do pecado, pelo contrário. Como eu já disse, a lei somente incita a carne a ser mais consciente do pecado. Não vai ajudar você a vencer o pecado. E você sabe, quanto mais condenado você se sente, mais pecado você vai praticar. Mas quando você sabe que é limpo, perdoado, purificado, justificado, amado, você não quer se sujar com o pecado. Você quer distância. Eu quero me preservar dessa forma, debaixo da graça, longe do pecado. Sabe, você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justo por causa daquilo que Cristo fez na cruz. Não duvide dessa verdade de que você é justo. Mas você não é justo pelo que você fez, você é justo pelo que Cristo fez. Amém? Quero dizer para você, como é que você foi salvo? Pela graça mediante a... Então como que você começou? No Espírito. Você começou no Espírito. O que você fez para ser salvo? Só creu. Você começou no Espírito. Quero te dizer, é ridículo continuar tentando pela carne, depois de salvo pelo Senhor, pela graça, mediante a fé. Não faz sentido tentar se aperfeiçoar pela carne. Você começou no Espírito, vá até o fim no Espírito. É assim que nós vencemos, é assim que nós avançamos. Sigamos a Cristo pelo mesmo princípio de como recebemos, pela fé. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, o segundo sinal de quem experimentou a graça, de quem viu a graça, é paz com Deus. Hoje eu pergunto, você está em paz com Deus? A palavra de Deus diz que aquele que viu a graça de Deus desfruta de paz. Posso dizer para você que este certamente é o maior sinal de alguém que enxergou a graça de Deus. Ele sente paz no coração. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé. Você foi justificado mediante a fé. Temos paz com Deus. Por meio de quem, irmãos? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez com que você estivesse em paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você está firme aonde? Na graça. Se você está firmado na graça, você não cai. Você não vive debaixo de condenação, mas você fica o tempo inteiro em paz. Mas quem vive pela lei está sempre com uma sensação de desqualificação. Pastor, por quê? Às vezes você não entendeu ainda por que quem vive segundo a lei vive com essa sensação de desqualificação. Porque pela lei, querido, você nunca pode cumprir as exigências dela. Pela lei, você vai sempre achar que não orou o suficiente, que não leu Bíblia o suficiente, que não jejuou o suficiente, que não pregou o Evangelho o suficiente, que não serviu a Deus como você deveria servir. Você está sempre achando que fez a quem? Ah, pastor, quer dizer que eu fiz além? Também não. Nem a quem, nem além. Você fez, pela graça de Deus, o que precisa ser feito. Nós fazemos aquilo que o Espírito Santo
nos conduz, nos guia, nos direciona. Acredite em mim, o diabo vai o tempo inteiro estar te acusando, falando para você que você não fez o bastante, que você está fora do padrão de Deus, e que por isso você não pode ser abençoado. Quantas vezes? Talvez você foi orar e falou, e foi pedir algo para Deus, falou, não vou pedir hoje, porque hoje eu não orei, porque hoje eu não li a Bíblia, vou esperar, vou ler a Bíblia primeiro, vou orar, aí depois eu peço, porque aí, veja, olha que mentalidade, agora eu sou merecedor, porque eu li a Bíblia, porque eu orei. Quem disse que orar e ler a Bíblia te torna merecedor? Você não é merecedor porque você faz algo, você é merecedor porque creu em algo. E o que é que você, no que você creu? Na morte de Jesus na cruz, que te justificou, que te perdoou, que te aproximou de Deus, que te levou para a comunhão com Ele, e deixou agora você com livre acesso para chegar ao Pai e pedir o que você quiser, e o Pai vai te dar, porque você agora é filho. Tudo por causa do sacrifício, não é pelo que eu e você fazemos, é pelo que Jesus já fez. Então pare de se incomodar com esse negócio do diabo falando que você está precisando melhorar. Acredita? Até o diabo fica falando para você melhorar. Por quê? Porque é a forma que você não melhora. Tudo fala, tem que fazer, você fala, e fica mais difícil. Mas quando você faz, realmente porque foi atraído pelo amor, pela graça de Deus, pela presença dEle, tudo se torna leve. Não é mais pesado. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço simplesmente porque eu fui atraído. Eu entendo que isso é vida para mim e eu quero fazer. Não é porque tem que fazer. Tem que isso, tem que aquilo. Ah, meu Deus, é um conjunto de regras que não acaba mais. Isso pesa, isso cansa. Sabe, meu irmão, todo aquele que anda pela lei, ou seja, você já entendeu que andar pela lei é buscar merecer a bênção de Deus. Essas pessoas não conseguem ter fé para receber coisa alguma, porque elas vão estar olhando o tempo inteiro para elas, e quando elas olham para elas, elas ficam desanimadas. Por quê? Porque elas veem as falhas, elas percebem os erros, elas veem que elas são desqualificadas pelo que elas fazem, e aí não há fé. Eu preciso ser curado, mas eu não tenho fé para ser curado, porque eu não fiz o bastante, eu não fiz o suficiente, e eu não consigo crer. Mas quando eu sei que não tem a ver com o que eu faço, ou deixo de fazer, simplesmente eu entendo que eu sou filho, e filho, por mais que ele fale, quando ele chega para o pai e pede, ele sabe que o pai vai ser amoroso com ele. Ele chega para o pai e fala, pai, estou com fome. O pai não vai dizer, vai ficar sem comer porque você fez coisa errada. Vai ficar agora de castigo, um dia sem comida. Aí ele sabe, o pai vai dar comida para ele, porque o pai ama. Apesar do erro do filho, o pai ama. Qual é o pai aqui que deixa o filho sem comer, que deixa o filho sem roupa, sem vestes? Qual é o pai aqui que nega para o filho, sabe, uma noite de sono na caminha dele? Qual é o pai que tem coragem de fazer isso? Você não tem coragem de fazer, eu não tenho. Você acha que Deus vai fazer isso? Deus que é amor, Deus que nos ama incondicionalmente, apesar de nós. Você está me acompanhando, amém? Quero dizer para você, meu irmão, você é filho, você é amado. O Pai não tem nada contra você. Tudo que era contra você, o Senhor Jesus removeu lá na cruz do Calvário. Essa verdade, por mais simples que seja, é difícil de ser concebida pela maior parte dos crentes. Não, é fácil demais, pastor. Pois é fácil para mim e para você,
Mas para o Senhor custou a vida dele. Para o Senhor custou o sangue dele, que foi derramado lá na cruz. Para o Senhor, sabe o que custou? Deixou a glória dele, se fez homem. Alguém que não tinha nenhuma limitação, agora tem toda a limitação que um homem tem. Agora sente angústia. Agora, sabe, tem as mesmas limitações, os mesmos desejos fisiológicos. Agora precisa comer, precisa beber. Está limitado. Se humilhou. Tudo isso por nos amar. Tudo isso para que eu e você pudéssemos viver em paz com Deus. Não perca de vista isso. Não aceite as mentiras do diabo, ainda que em tom, sabe, de algo religioso e bonito. Porque tem aparência boa, mas não é o que o Senhor ensina, não é o que o Senhor prega, não é o que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Lá em Jó, capítulo 22, verso 21, nós lemos que uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós passamos a ter paz e a prosperidade nos é restaurada. Veja, se você crê no que Jesus fez na cruz, tirando os seus pecados, removendo sua maldição, a sua vergonha, que você foi justificado pela fé, não pelas obras, que você tem paz com Deus, por meio do Senhor Jesus. Meu irmão, eu quero te dizer, nada pode te parar. O diabo pode se levantar, e todas as vezes que ele se levantar, ele vai cair, porque você está firmado nas promessas do Senhor. Como diz aquele corinho, firme nas promessas do Senhor, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Isso aí os irmãos não conhecem, é muito antigo. Isso é só para os dinossauros. Alguns conhecem, né? Corinho da harpa cristã. Você precisa estar firme nas promessas dele. E a promessa dele para você já foi cumprida lá na cruz. É algo que já é real na sua vida. Você é filho, perdoado, justificado, lavado, remido pelo sangue dele. Agora você tem paz. E porque você tem paz, você pode desfrutar de favor. Meu irmão, acredite, o favor é só para quem permanece em paz com Deus. Não tem como desfrutar de favor sem paz. Porque se eu não tenho paz, é porque eu não confio. Se eu não confio, não tem como Deus me abençoar. Porque Deus só nos abençoa pela fé. Essa é a moeda do céu, fé. Eu creio no que a palavra de Deus diz. E porque eu creio, eu tenho paz. E porque eu tenho paz, Deus me dá favor. Amém? Deixa eu te dizer, paz com Deus. Paz com Deus não é Deus ignorando nossos pecados. Como às vezes alguns pensam, agora estão achando que Deus ignora. Não, Deus não ignora os nossos pecados. Paz com Deus é Deus olhando para a cruz e dizendo, a dívida já foi paga. Já foi paga. Não tem o que eu julgar. Deus hoje não te julga, mas porque você já foi perdoado de uma vez para sempre. Não há mais por que o Senhor te julgar. O julgamento já foi feito lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Amém? A obra já foi feita, já está realizada, está consumado. Você está debaixo de uma obra que já foi consumada.
Agora é só permanecer crendo nas promessas, nas verdades da palavra, e viver uma vida de favor abundante a cada dia. Amém? Quero dizer para você, a cruz não colocou Deus em paz com o pecado, mas ela colocou o pecador em paz com Deus. O pecado nunca será bom. O pecado nunca vai trazer um resultado bom e que vai nos fazer coisas boas. Mas o pecado sempre vai continuar sendo pecado, nocivo, destrutivo. Só que você precisa entender, se você nasceu de novo, você morreu para o pecado. E porque você morreu para o pecado, ele não pode ter mais domínio sobre você. Você entende essa analogia que o próprio Senhor faz através do apóstolo Paulo? Se eu morri para o pecado não tem mais domínio sobre mim. Acabou. Eu agora estou acima do pecado, porque eu estou em Cristo, que venceu o pecado. Nele eu sou mais do que vencedor. Você pode dizer amém? E por último, quem viu a graça, quem experimentou a graça, sente-se amado por Deus. Sabe, se você pensa que só é abençoado se você fizer por merecer, eu quero dizer para você, você vai sempre viver com medo de Deus te avaliar e te reprovar. Porque se Deus, Ele avaliar a sua atitude, avaliar as suas ações, você pode ter certeza que você vai ser reprovado. Mas quando o Senhor, Ele olha para nós, Ele não vê o que nós fazemos, Ele vê o que Cristo fez. E isso pode parecer algo muito difícil, muito estranho, difícil de compreender. Mas preste atenção, você só pode compreender isso se você entender que você morreu com Cristo. Da mesma forma que você morreu com Cristo, morreu para o pecado, você ressuscitou com Cristo, onde o pecado foi vencido, a morte foi vencida, e agora você é uma nova criatura. Nova criatura. Agora tudo se fez novo. Por isso, você agora não é mais aquela pessoa que está presa a esse tempo. Por isso a palavra diz, se você morrer, ainda que morra, você viverá. Para você e para mim agora, a morte perdeu o efeito. Porque ainda que nós venhamos morrer, nós vamos viver. Olha que coisa preciosa. A morte perdeu o domínio. Por que que a morte perdeu o domínio? Porque o pecado foi perdoado. Uma vez que o pecado foi perdoado, o pecado não está mais na minha vida, ele foi removido. No Velho Testamento, preste atenção, o pecado, ele não era removido, o pecado era encoberto. Por isso tinha prazo de validade. Os irmãos estão entendendo? O pecado era encoberto, mas ele estava lá. Ia passar um tempo, passava um ano, ele era lembrado de novo. Tudo que Deus lembra, Deus julga. Mas agora em Cristo, o pecado não foi encoberto, o pecado foi removido. Removido. Porque agora não é sangue de animais, agora é o sangue do próprio Deus que foi derramado, que foi vertido. Esse sangue te lavou, te purificou permanentemente, para sempre. Então você não pode olhar para essa verdade e achar que ela tem menos valor até que o que os antigos criam, o que eles experimentavam, que era perdão por um ano. Mas tem irmão que não consegue ficar nem por um dia com a consciência em paz, porque errou, porque falhou. Nem no padrão do Velho Testamento ele vive.
Porque no Velho Testamento as pessoas ficavam por um ano em paz com Deus. Meu pecado foi encoberto. Mas tem irmão que fica a semana toda debaixo de condenação. Veja, agora, seu pecado não foi encoberto, ele foi removido. Você foi perdoado para sempre. Você tem motivo agora para saber que você tem paz com Deus, porque Ele te ama, e te ama demais. Como você viu, a prova do amor de Deus por você foi o fato de ter crucificado Jesus, matado seu próprio filho, para nos lavar, para nos redimir. Amém, irmãos? Sabe, querido, irmãos que vivem em constante tensão, debaixo de condenação, é porque eles vivem o tempo inteiro conscientes deles mesmos, das falhas deles, achando que é o que eles fazem que recomenda eles a Deus, e não o que Jesus já fez. Por isso vivem debaixo dessa tensão. Esses irmãos, se não possuem nada, vivem angustiados tentando merecer a bênção. A bênção de crescer, a bênção de prosperar, a bênção de ter uma vida saudável, uma saúde de ferro. Mas também quando esses irmãos prosperam, quando esses irmãos crescem, eles vivem com medo de perder. Por quê? Porque eles estão sempre olhando para si, sempre olhando para eles. Essa angústia não passa. Ou é angústia porque não tem, ou é angústia porque o que tem pode ser perdido. Não conseguem viver em paz, porque não sabem que são amados por Deus. Deixa eu te dizer, Deus te ama, e o fato de Ele te amar, tudo aquilo que Ele tem feito por você, Ele não só tem feito, mas Ele tem te guardado a cada dia, para que você continue avançando, prosperando a cada dia. O que o Senhor te dá, Ele não toma de volta. Estava falando com a minha esposa, ela estava ouvindo uma canção, e aí ela começou a cantar aquela canção da Midian Lima, aquela de Jó, sobre Jó. E aí Deus me deu, Deus tomou, uma coisa assim. Eu falei, Deus deu, mas Deus não tomou. Daí ela falou, mas está escrito. Eu falei, está escrito, mas não foi Deus que falou, foi Jó. Jó falou e ele estava errado. Deus deu, mas Deus não tomou. Deus deu, o diabo tomou. Deus foi lá e restituiu. Tudo que o diabo tomou, Deus restituiu em dobro. Tudo, inclusive os filhos. Veja, Deus dá. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O diabo pode se levantar para tomar. Preste atenção, o diabo só vai tomar se você não estiver com os olhos firmados no amor de Deus. Se você pegar a história de Jó, aqueles 42 capítulos, você vai ver que Jó estava apoiado na justiça dele. E porque ele estava apoiado na justiça dele, deu ruim. Ele achava que era a piedade dele, ele achava que tinha a ver com a consagração dele, que ele era um camarada que orava, um camarada que era obediente a Deus, e por isso ele era tão abençoado. Quando você está apoiado no seu amor por Deus, ou no seu amor a Deus, você está extremamente vulnerável e a qualquer momento pode cair. Mas quando você está apoiado no amor de Deus por você, nada te derruba. Não tem tempestade que faz você naufragar, que faz você perecer. Você vai vencer cada obstáculo. Por quê? Porque você está nas mãos daquele que tem todo o poder. Você está apoiado naquele que te ama. Simplesmente porque você foi transformado em filho. Não um filho distante, mas filhinho amado. Filhinho que agora chama o pai de papaizinho. Que tem essa intimidade. Ô meu irmão, a sua relação de filho com Deus, com esse pai amoroso, não pode ser com base na lei. Um filho não pode ficar com medo, sabe, do seu pai. Por quê? Porque o relacionamento é com base no amor. Filho não fica com medo do pai abandoná-lo. Filho não fica com medo, sabe, do pai deixá-lo ali
sem comer. Não pelo que ele faz, simplesmente porque ele é filho. Eu sou filho. Eu sei que meu pai não vai me deixar na mão. Meu pai me ama. Se o seu pai, o meu pai natural, nos ama e não nos deixa na mão, você imagina o seu Deus, o seu paizinho. Amém, queridos? Pai que é pai, dá vida pelos seus filhos. É verdade ou não é? Dá vida, não mede esforços. Um pai natural faz isso, você imagina seu pai. Na verdade, seu pai espiritual, Deus, seu Criador, não só faz, Ele já fez, Ele já deu a vida por você. E essa é a maior prova de amor. 1 João, capítulo 4, verso 16 a 19 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. No amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se você permanecer no amor, o amor de Deus vai permanecer em você e Deus vai permanecer em você. O texto segue: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Veja, nós não tememos o juízo vindouro. Sabe por quê? Porque sabemos que somos amados, fomos salvos. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Quem teme o juízo? Só aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não estão em Deus. E o texto segue: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! O Senhor te amou primeiro. E esse é o motivo e a razão pelo qual você o ama, porque Ele te amou primeiro. Esse amor é que nos sustenta, é o amor de Deus por nós, não é o nosso amor por Ele. Sabe, querido, pare de tentar comprar o amor do Pai com boas obras. Ele já te ama o máximo que pode amar. O Senhor te ama. A sua vida cristã vai se tornar um fardo se você não tiver revelação de que é amado. O tempo todo você vai tentar merecer esse amor. Eu quero te dizer, você não merece. Pare de servir. Eu vou servir nesse encontro com Deus para ver se Deus me abençoa. Pare com essa conversa. Eu vou ao culto para ver se Deus me abençoa. Eu vou dar o dízimo para ver se Deus me abençoa. Preste atenção, meu irmão. Você serve a Deus, você é dizimista, você lidera na casa de Deus, não é para ser amado, é porque você já é amado. Servir a Deus é só uma consequência, sabe, do fato de eu saber que sou amado. Porque eu sou amado, eu sirvo. Porque eu sou amado, eu me dedico a Deus. Não é o contrário, eu vou fazer para ser amado. Não, eu não preciso fazer, até mesmo porque se eu fizer para ser amado, eu não vou receber o amor. Porque o amor não se compra, o amor se recebe pela graça. Ninguém pode comprar o amor de Deus. Meu irmão, essa é a graça de Deus. Não há nada que possamos fazer para aumentar o amor dele por nós. Que toda a sua prática, toda a sua servitude ao Senhor seja resultado de saber que você é muito amado por Ele. Amém, meu irmão? E todo filho que sabe que é amado vai sempre buscar agradar ao Pai. Essa é a verdade. Eu sei que eu sou amado, por isso eu quero agradar ao meu Pai. Eu quero fazer a vontade dEle. Quero todos os dias caminhar segundo o padrão dEle. Mateus 3,17. Não sei se você se lembra, no dia do batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, o Senhor ali, Ele ouviu Deus bradar dos céus: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Sabe, essa declaração foi registrada por causa de você, por causa de mim. Porque quando
eu entendo que Jesus é amado, mas esse mesmo Jesus que o Pai disse que ama e tem muito prazer nele, foi morto na cruz, morreu na cruz, por ordem do Pai. Quando você entende isso, logo você fala: meu Deus, como eu sou amado. Porque Jesus, que é o Filho amado, que Ele tem muito prazer, Ele mandou para a cruz para morrer por mim, significa que eu sou tão amado quanto o próprio Senhor Jesus. Tudo que é do Pai é do Filho. O Senhor faz essa declaração. Então tudo que é de Deus também é seu. Veja, isso gera confiança, isso gera segurança. Eu caminho em paz, porque eu sei que eu sou muito amado. João capítulo 17, versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se você achou que era exagero dizer que Deus te ama da mesma forma que Ele ama Jesus, é o próprio Senhor Jesus que está fazendo essa declaração. Você é tão amado por Deus Pai quanto Jesus, Deus Filho, é amado por Ele. Veja, quando eu sei disso, meu coração fica aquecido. Eu falo: meu Deus, tudo que eu em oração pedir ao meu Pai, crendo, como diz a palavra, eu vou receber. Por quê? Porque eu sou amado. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o fato do que eu sou filho. Guarde isso no seu coração. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Não é pelo quanto você faz, mas é simplesmente pelo fato de você ser filho. Você é filho, e porque você é filho, clame ao Pai, e tenha certeza que o Pai te ouve, e que o Senhor vai te abençoar. Todos os dias, quando você se levantar, declare isso: eu sou amado, eu sou filho amado. Quando você vive dessa forma, eu quero te dizer, meu irmão, não tem diabo que pare diante de você. Não tem inimigo que consiga ali prevalecer contra você. Simplesmente porque você sabe, o Pai me ama. E ai daquele que mexe com os seus filhos. Ai daquele que se levanta contra os seus filhos. Você pode dizer amém? Você pode dizer: eu sou filho muito amado. Viva todos os dias, meu irmão, declarando isso. Todos os dias, apoiado nesse amor, amém? Fique de pé onde você está. Quero dizer para você, Deus não ama uma versão futura de você. Ele ama você em Cristo agora. Pare de esperar ser alguém diferente para depois acreditar que Deus te ama. Não, Deus ama você do jeitinho que você é. Você é filho. Você foi feito filho porque você creu no sacrifício de Jesus. Amém? Então, eu encerro dizendo para você, a grande pergunta não é apenas se você conhece a doutrina da graça. Talvez se eu perguntar isso, todos vão dizer: pastor, eu conheço. A grande pergunta é: a graça já marcou você? O pecado perdeu o domínio sobre a sua vida? A paz voltou ao seu coração? O medo foi lançado fora pelo amor? Essa é a pergunta. Ou essas são as perguntas que precisam ser feitas. Quando alguém vê a graça, acredite, algo muda. Quem está debaixo da graça vence o pecado. Quem foi perdoado vive em paz com Deus. Quem sabe que é amado vive querendo fazer a vontade de Deus. Amém? Que você viva assim todos os dias. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por tua graça. Obrigado, Senhor, porque somos abençoados por causa desta graça infinita
e sem par. Essa graça, Deus, maravilhosa, que nos alcançou quando nós éramos inimigos do Senhor. Quando o Senhor nos amou, nós éramos inimigos, amigos desse mundo, amávamos esse mundo, e por isso éramos inimigos do Senhor. O Senhor não nos amou depois que nós melhoramos, depois que nós aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor nos amou quando ainda estávamos distantes, longe, muitas vezes até criticando, falando mal da igreja do Senhor, falando mal das coisas espirituais. Oh Senhor, que jamais venhamos perder a consciência dessas verdades, que fomos alcançados pela Tua graça, e que esta graça nos leva a vencer o pecado que nos assedia, que essa graça nos leva a viver em paz com o Senhor. Não temos medo do Senhor, não temos medo do Senhor nos matar, porque sabemos que o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor nos ama. O verdadeiro temor ao Senhor é te adorar, é te bendizer, é reconhecer que não há outro Deus além de ti, que o Senhor é o nosso Pai. Esse é o verdadeiro temor, não é o medo, não é o medo que nos faz querer distância do Senhor. Oh Senhor, essa graça que nos alcançou nos leva a cada dia a ter mais e mais consciência de que somos muito amados, que somos filhos amados, que não há mais condenação para nós que estamos em Cristo, que podemos, Senhor, chegar diante de Ti com ousadia e pedir qualquer coisa que venhamos precisar e necessitar, com fé, e o Senhor nos dará. O Senhor nos assistirá, porque o Senhor é o nosso Pai. Graças te damos, bendizemos o Teu nome nesta manhã, reconhecemos que não há outro além de Ti, Senhor, e nós consagramos os elementos da ceia, o pão e o cálice, para o uso da Tua igreja. Ó Deus, aonde nesse momento nós vamos, ó Pai, fazer menção e nos lembrar da morte do Senhor Jesus na cruz, ó Deus, mas também da ressurreição dele ao terceiro dia, ó Deus, por meio da qual nós obtivemos vida e vida eterna. Hoje, Senhor, vamos ter o privilégio de participar da mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo no cálice, anunciando a morte do Senhor até que venha para nos buscar. Aleluia, aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Adore, querido, ao Senhor aí no seu lugar, com toda a intensidade do seu ser, enquanto os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Adore ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Aleluia. Onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo
pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia! Erga o seu pão e diga isso. Diga, eu sou livre. Erga o seu cálice e diga, eu sou livre pelo corpo e o sangue do Senhor Do Jesus. sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Todos receberam o pão e o cálice, amém? Se alguém não recebeu, foi omitido, é só dar um sinal com a sua mão. O servo vai até você. Lá no cantinho tem uma pessoa, David. Amém, já passou, aleluia. Mais alguém? Pega o seu pão aí onde você está, querido. Com toda a intensidade do seu ser, de todo o seu coração, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Diga: ele já levou as minhas maldições e as minhas enfermidades. Diga: pelas suas pisaduras eu já fui curado. Diga: ao comer deste pão, estou comendo dele. Diga: ele é a minha vida, ele é a minha cura, ele é a minha saúde. Diga: eu creio que sou membro de Cristo, que sou membro do corpo de Cristo. Diga: no corpo de Cristo não há maldição, nenhuma maldição. Diga: por isso o diabo não toca em Cristo, então ele não toca em mim, porque eu sou membro de Cristo. Diga: ao comer este pão, eu declaro que estou em unidade com os meus irmãos. Diga: nós cremos em um só Deus, em um só Senhor. Diga: temos uma só fé e andamos em um só Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Erga o seu cálice aí onde você está e diga: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Diga: é por este sangue que eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado e justificado. Diga: por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu. Diga: eu tenho um dono, ele me comprou por preço de sangue. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação. Diga: porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Diga: ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Diga: ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Diga: ele se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido. Diga: ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho de Deus. Aleluia, amém e amém. Glória a Deus.
Crendo nessas verdades, coma do pão, querido, beba do cálice. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Se você foi abençoado, erga as duas mãos suas para o alto, para o céu, e bem forte diga: graças a Deus.